Olá! Bem, hoje vocês estão vendo que eu estou sorriso, né? Não podia ser diferente, porque eu estou aqui com minha amiga querida, um encanto que a Bahia tem, Ana Georgina. Ana, que é Ana Georgina? Então, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar com você aqui. Na verdade, eu fiquei muito honrada com o convite, que foi feito há um tempão. Fiquei com medo que você desistisse Não ia de desistir. mim, né? Fico feliz de a gente poder estar aqui conversando. E, nossa, eu diria que a Ana Georgina é um monte de coisas. E coisas, às vezes, muito diferentes. Eu acho que a primeira coisa que eu penso quando eu penso em mim é que eu sou uma mulher negra. E eu acho que ser uma mulher negra já faz de mim muitas coisas. Existe um peso ancestral de ser uma mulher negra, né? Para o bem e para o mal. Eu diria também que sou uma mulher negra que, se eu for olhar para as estatísticas e os indicadores, uma mulher negra que teve mais oportunidades que as mulheres negras que vieram antes de mim, na minha própria família. Uma mulher negra que teve oportunidades de estudo, de conhecer o mundo. Quando digo conhecer o mundo, não só fisicamente o mundo, mas através, sobretudo da educação, das possibilidades que a educação traz, de ter uma visão mais larga das coisas. Embora não só a educação proporcione a capacidade da gente olhar e alargar os horizontes, né? Mas amor faz isso. O amor faz isso. E dentro desse seu percurso, né, de mulher negra, sangue baiano, de mãe, Isso, que vem do centro-oeste, então já tem uma caminhada, já tem uma andança. Você tem semente de amor. Todo mundo que te conhece eu fica acredito encantada muito com você. Você encanta, sem fazer força, sem nenhuma representação. A sua integridade, a sua seriedade, o seu compromisso faz de você uma encantada. Eu acho que você falou uma coisa que, de fato, eu me enxergo um pouco assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre vai preferir o caminho do afeto. Eu acho que o afeto suaviza as adversidades. E aí eu falei que ser uma mulher negra traz um peso importante para o bem e para o mal. Não é fácil. A gente sabe que no país que nós vivemos, no mundo de modo geral, mas no país que nós vivemos, não é fácil ser mulher nem ser negra. Então, se a afetividade, mas eu diria que uma afetividade assertiva também, porque a gente não pode confundir afeto com covardia. Então, a gente tem que ter assertividade, firmeza para as coisas, mas eu acho que pelo caminho do afeto, quando a gente consegue mesclar essas coisas, eu acho que é mais fácil. Eu acho que o afeto derruba mais barreiras do que qualquer outra coisa. Eu acredito muito nisso. Pois é, você afeta pelo amor, porque a gente pode afetar o outro, né? De uma forma é verdade, diversas pesada, maneiras. negativa ou mais violenta. Eu tendo a ser mais violenta. Você está entendendo? A minha expressão de amor que eu tenho, que eu recebi muito, eu também tenho, mas eu estou buscando uma explicação mais cósmica. É coisa de capricorniana, você está entendendo? Então, olha que coincidência. Você também? Eu sou virginiana, mas eu tenho lua e ascendente em Capricórnio. Então, se souber, como disse a nossa grande Rita Lee, surfar os anéis de Saturno, exatamente, aí fica muito bom. Eu acho que essa veia da afetividade é porque eu tenho Vênus em Leão. E Vênus é o que trata do afeto, dos amores. Então, eu acho que, por exemplo, no meu mapa astral, no mapa astrológico, eu tenho a maioria das minhas configurações e tudo com signo de terra. E aí esse Vênus em Leão, acho que ele bota um pouquinho de fogo e eu acho que por isso que para mim, sendo tão... Aí você lembrou de Rita Lee, eu lembro de Baby,
quando fala telúrica, né? Telúrica. Acho que o que suaviza, né, essa coisa tão telúrica, suaviza e bota literalmente um fogo na vida, é esse Vênus em Leão aí. Mas isso te faz uma pessoa linda. A assertividade, você lembrou, é encantadora também, porque você tem uma dedicação, um propósito. Isso é bem Capricórnio. Terra, lidar com a realidade de uma maneira competente, comprometida com o seu trabalho, que você convida e mostra que o trabalho é fonte de realização, prazer, seriedade, crescimento. Não é só o lugar da tortura, não pode ser. Então você realiza isso e você trabalha com quem vive do trabalho, sim. Né? Na dor, isso. Na injustiça, na desigualdade, na indignidade, e você junta tudo isso e transforma isso num saber, numa ciência, numa dedicação, né? Uma causa de vida. É isso. Quando você me pergunta quem sou eu diria que eu sou uma pessoa para quem o trabalho é alguma coisa muito importante. O trabalho é muito, assim, eu falei do afeto, mas o trabalho também, ele tem um papel fundamental. Emancipador. Eu acho que isso, eu não tinha pensado por esse aspecto, mas é exatamente isso. No sentido, assim, de que eu, de fato, me realizo muito no trabalho, né? O trabalho, ele é cansativo, exigente. Às vezes ele é cruel. Eu acabei de descobrir que eu tô com uma tendinite aqui no polegar, de tanto digitar, fazer as coisas, né? Às vezes a gente perde um pouco da nossa vida. Mas, assim, eu gosto do trabalho em si, e aí eu não tenho como não dizer. Eu acho que o fato de trabalhar com quem, com o que e onde eu trabalho alimenta esse lugar estruturante que tem o trabalho na minha vida. Porque eu trabalho, de fato, fazendo uma coisa que me recompensa como ser humano, assim. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho como a gente imagina muitas vezes que tem que ser o trabalho. Muitas vezes você se vê nesse lugar que eu estou falando, do trabalho ser extenuante, ser exigente. Mas eu acho que o fato de trabalhar para trabalhadores, para a classe trabalhadora, e isso falar muito de perto para as coisas que eu acredito, né? Na sociedade mais justa. Assim, a minha visão de mundo, eu diria que ela é muito utópica, né? Que eu realmente acredito que a gente tem que construir. Eu não sei se eu acho que a gente pode, não tenho certeza. Mas eu acredito que a gente precisa construir uma outra sociedade, um outro mundo. É aquela história, um outro mundo é possível, eu acho. Mas é isso. Sabe? Você guarda coisas de uma pessoa que tem o pé no chão e que acha que é incompatível com o sonho, com a utopia. Você caminha na direção da realização, né? De sonho. Você sabe que passos precisam ser dados, né? E você faz e o impacto disso é que o seu trabalho tem resposta social. É um trabalho que é realizado por você, mas com o trabalhador, com a trabalhadora, com as organizações, com o movimento sindical, né? Com os meus colegas. Com seus colegas. Que são fundamentais, porque para fazer o trabalho que a gente faz no Diese, nós somos menos de 200 pessoas num país continental com todo tipo de adversidade em relação ao mundo do trabalho. E adversidades internas, inclusive, né? Sim. Por exemplo, o Diese vai fazer 70 anos e nós temos sempre um problema recorrente de financiamento, por exemplo. Né? Então, a despeito da gente trabalhar muito, de ser um trabalho, ao longo de 70 anos, ser importante para a sociedade, não é um trabalho simples. E o fato de sermos poucos, muitas vezes nos colocam em diversos lugares, diversos tipos de coisa.
E muitas vezes a gente vai para casa triste, né? Sobretudo quando você vê tantas derrotas, e recentemente nós tivemos muitas derrotas, né? Se a gente pensar nessa agenda muito recente de precarização, de aumento da precarização. A precarização, ela sempre tá aí, existiu. mas a gente entrou num rumo de precarização sobre precarização. De perdas, de ganhos já conquistados em outros tempos. De caminhar mesmo para uma coisa muito próxima da barbárie, se a gente for pensar em relação aos direitos, né? Então, assim, a gente fica feliz quando alguma coisa corre bem para alguma categoria. Recentemente eu tive uma experiência muito bonita. E é curioso, porque eu acabei de fazer, dia 1º de novembro, 24 anos no Jazz. E aí eu acompanhei a greve, eu falo no feminino, porque a maioria é mulher, das professoras do município. Salvador. E elas resistiram e elas lutaram de forma tão bonita, tão fraterna, tão solidária. Eu acho que nessa conjuntura de perdas, ainda que a gente, nesse momento, acho que a gente tenta reconstruir, mas numa conjuntura de tantas perdas, de tanto desmonte, a gente vê pessoas novamente indo para a rua pelos seus direitos, questionando, se colocando como categoria. E não só por uma questão que é muito importante também, de remuneração, de respeito, de valorização, mas pensando no próprio papel da educação. E foi bonito, mesmo não tendo conseguido todas as reivindicações, mas eu acho que reacendeu um fogo. Um fogo. Sabe? A importância. Pelo menos em mim, no meu coração. Sim, mas o que você está dizendo é importante quando a gente vê que estamos vivendo o conflito de classe, tá mais explicitado. Sim. Né? Então, eu acho que tem uma chave está sendo virada de procedimentos de lutas que colocam, vamos dizer assim, os elementos de negociação, a pauta, para estender para algo mais global. Sim. Como, por exemplo, vamos buscar práticas, relações, procedimentos, né? No universo de quem vive do trabalho, quem habita o mundo do trabalho. Né? Então, vamos pensar né, as experiências de boas práticas que precisam ser seguidas, compartilhadas. Então, se a gente entra nos boletins do Jazz, né, vocês vasculharam, me fala aí, 75 mil acordos, convenções de trabalho no Brasil. Tem um grupo, né, um setor no Jazz que trata das relações sindicais, né, do estudo mesmo dessa parte das negociações coletivas. Eles conseguiram, a partir do sistema mediador do Ministério do Trabalho, que hoje congrega tudo, e aí com a ajuda, você vê, né, ajuda de algumas ferramentas que possibilitaram, né, essa coisa da compilação e de tudo, e de organizar essa questão das boas práticas. E isso pode parecer, assim, ilustrativo, protocolar, mas não é não. Porque tem várias coisas que, antes de serem leis como a gente conhece, nascem de boas práticas. Nascem de cláusulas que a gente diz que são paradigmáticas. Foi assim com a licença maternidade, com a inclusão de parceiros, de relações homoafetivas no plano de saúde da empresa. Agora, a própria licença paternidade que ontem estão discutindo, isso, ontem daqui foi aprovado. a 3 anos para entrar em prática. Pois é, mas é um... Pois é, não, é um avanço. Isso. Mas ela nasce primeiro nos acordos e convenções. Não então tem é muito direito interessante. que eu acho. Eu acho que não tem direitos, garantias de possibilidades de bem-estar num trabalho que é de exploração, que é de mais-valia. E no Brasil a história do trabalho corpos sacrificados. Quase 400 anos de escravidão. A gente não pode achar que isso é uma coisa trivial. Então não é o enfrentamento disso, né? Que é de vida e de morte. Sim. Né? Que é de vida e de morte, buscar a vida, mas que
se morre no trabalho, que Se é uma adoece. relação, exatamente, é uma relação de poder Sim, perverso, sim. cruel, especialmente histórias de países colonizados como o nosso. Sim. Né? Então, não tem nada que não tenha sido duramente enfrentado É verdade. para ser realizado e depois se constituir numa lei Um direito. ou num É, direito. É, Né? é. Então, porque já existe uma relação de juízo. Pode não estar escrito, mas a relação de juízo constrói a legitimidade do pleito, do direito, do que se... E é muito importante, porque assim, se a gente for pensar, você citou as relações negociais, sempre foi uma negociação desigual, né? Uma relação desigual. Sim. O simples fato de um lado seu capital, outro seu trabalho, não tem igualdade nessa relação. E eu acho que muito desse aumento dessa precarização é exatamente por tentar destruir esse sistema de contrapesos mesmo, que minimamente equilibrava essa relação. Então, tanto que a gente observa que os grandes avanços que a gente vê, geralmente são naquelas categorias onde você já tem um histórico de luta e um grande peso da mobilização, né? Eu acho que por isso que o movimento das professoras me emocionou, me mobilizou, porque a gente vem de um momento, a gente acho que ainda está num momento onde as pessoas estão muito desacreditadas em relação à mobilização popular. As pessoas, assim, em muitos momentos eu acho que isso ele é uma situação que ela também foi meio que estimulada. A gente hoje vê, né, com esse avanço do ultraliberalismo, porque nem é neoliberalismo, que é a cultura do individualismo. Então, para que você precisa de sindicato? Para que você precisa se mobilizar? Olha aqui, vem aqui no meu canal que eu te ensino a tudo. Sempre você vai ter. Bom, salve-se quem puder, que vai fracionando. Né? Tem isso do ponto de vista, vamos dizer, acadêmico, da sociologia do trabalho. O que a gente assistiu e que foram experiências em países matrizes do capitalismo, como os Estados Unidos em 1935, né? O conflito de classe que identifica o coletivo de quem habita o mundo do trabalho, né? Pelo conflito de interesse. Então, o capitalismo ele vive de negócio. Sim. Né? Então, ele vive da mercadoria. Né? E esse deslocamento metodológico da relação, ele tem um ganho ideológico do capital de ressignificar ou retroalimentar sua hegemonia. Então, o conflito de classe versus o conflito de interesse. Mas o que você chama atenção, eu não tinha pensado nisso, o que eu via e que critiquei e penso criticamente, mas você me sinaliza uma coisa interessante, é que eu, como mulher de esquerda e que trabalho com categorias da totalidade analítica, eu não gostava de ver o individualismo metodológico de cláusulas. Porque o que eu via, como historiadora também, que a dívida histórica é imensa e que botar numa pauta de negociação, né, de que é um procedimento, negociação, é da ação coletiva do capital, eu dizia, peraí, tem alguma coisa que não pode ser assim. Aí eu vejo, escutando você faz assim, porque o mediador é uma forma de mediar a dor, mas é também onde um sintoma do hipossuficiente, que é o trabalho, busca algo que tem um efeito coletivo, exemplar. Exatamente. E mesmo quando a gente começa, por exemplo, nas categorias que são aquelas que são mais organizadas, que são mais robustas, que tem algum tipo eu dou um exemplo, petroleiros é uma categoria que tem estabilidade, são empregados públicos, eram na sua grande maioria, agora com toda essa loucura, uma boa parte, por exemplo, na Bahia hoje a maior parte não é mais não é mais um empregado público. Então, assim, é como se fosse
um paradigma mesmo, é uma vanguarda no sentido de conquistar alguns direitos e alguns avanços que depois acabam se espraiando para os outros. Isso. E assim, como nós sabemos, como a gente está imerso no capitalismo, ainda que e aí eu tenho total concordância com você, o simples fato da gente precisar negociar já mostra que é o capitalismo fazendo concessão. É o capital fazendo a concessão de sentar com você para negociar. Mas a maneira que se tem de avançar é essa, e é a da mobilização popular, muito forte, muito aguerrida. E ao longo do tempo, a gente vê que, sobretudo nos anos recentes, e aí eu digo que é muito dessa ideologia do individualismo que vem na esteira dessa ideologia ultraliberal. Né? É no sentido de você faça o seu milhão, você vai ter seu milhão, como fazer seu primeiro milhão antes dos 30 anos, sabe? Venha que você é capaz, que você pode. A gente ouve isso hoje de diversos trabalhadores, que primeiro, eles muitas vezes não conseguem se enxergar muito mais como trabalhadores. Isso. Né? A gente sempre dá o exemplo dos trabalhadores de plataforma, que tem uma ideia extremamente, eu acho ingênua, de que ele é o dono do tempo, de que ele é o próprio patrão, sendo que ele está totalmente a serviço de uma empresa, que é uma plataforma, mas é uma empresa. E que ela dá as regras, ela dá as cartas, né? Então, a gente ouve muito falar, aqui eu faço o meu horário, né? Geralmente no Aí você pergunta assim, sim, você trabalha quantas horas? 10, 12. Então, a pessoa não percebe que ela não é dona do tempo. Mas eu acho que aquela alienação, é uma alienação pela capacidade hegemônica dos valores capitalistas, você está entendendo? Sim. De uma ideologia que prevalece, mas também uma forma de escamotear a impotência dele. A impotência. E também, por outro lado, eu tenho pensado muito numa coisa que eu vou te dizer aqui. Eu não sei se você tem percebido uma certa demonização e às vezes até uma ridicularização da CLT, como se a causa da precarização fosse o fato daquele trabalhador, aquela trabalhadora serem seletistas. CLT virou, olha que coisa louca, virou um sinônimo de trabalhador precarizado, superexplorado. E não é só uma estratégia, digamos, do capital no sentido de alimentar a pseudo-autonomia do sujeito. Mas tem também um ponto que eu acho que é muito importante a gente pensar, que e aí a juventude tem jogado um papel fundamental em relação a isso. A juventude, ela não se contenta em ter um trabalho. Esse trabalho, ele tem que ter alguma coisa que é para além da subsistência, da sobrevivência. Isso eu tenho achado fascinante. Por exemplo, o movimento Vida Além do Trabalho nasce de um jovem exatamente com essa visão. Então, assim, o que a gente tem percebido, por exemplo, 350 mil vagas nos supermercados no Brasil, no comércio, supermercados, sem ser preenchidas. E aí a gente pensa de novo na história do tempo. Porque muitas vezes, e aí sobretudo se a gente for pensar do ponto de vista de gênero, para muitas mulheres, eu acho que vai ser muito mais vantagem ela ser uma trabalhadora, pelo menos do ponto de vista dela, autônoma, informal, mas que consegue conciliar essas duas esferas da vida. As jornadas, as diferentes. A reprodução da vida social, família, filhos. E o seu trabalho, digamos, remunerado. E aí, a própria juventude. A gente vê uma legião de jovens hoje nas entregas, seja de carro, seja de moto. E ao mesmo tempo você vê essas vagas em alguns setores, sendo telemarketing, não sei o quê. O que tem
de comum entre essas vagas seletistas abertas? Que embora elas sejam juridicamente protegidas, elas são ruins. Elas são precárias. Ela tem uma marca da escravização Exatamente. institucionalizada. Da né? superexploração. Né? É como se a ideia de autônomo, eu sou patrão de mim mesmo, que é uma ilusão, né? Se ela cai da moto, se ele se acidenta, se o carro quebra, ele está completamente desamparado. Exatamente. Isso, ideologicamente, o neoliberalismo precisa, porque aí precisa ter Estado. O Estado pode ser mínimo. É verdade. Porque se há um coletivo que se forma acreditando com uma fé de que ele não tem chefe, ele é dono do tempo dele. O Estado deixa de ter obrigações com ele. Exatamente. Fica fácil ideologicamente isso. E essa questão do VAT, né, de vida além do trabalho, você tem acompanhado essa geração que vem com assertividade de que eu quero um tempo para mim. Eu quero estar com os meus filhos, eu quero ter um tempo de lazer. Fale aí pra gente a beleza dessas conversas. Eu acho que esse é um dos movimentos, movimento mesmo pela retomada do tempo, né? Eu acho que é das coisas mais interessantes que tem acontecido ultimamente. Eu acho que, sobretudo, a juventude, ela vem muito com a ideia de que ela não quer viver para trabalhar só. E isso é muito interessante porque a gente vive um momento em que talvez uma das maiores causas de adoecimento e morte mesmo é o trabalho. De sofrimento. Sofrimento, psíquico. Né? Então, esse movimento da vida além do trabalho, a própria questão da jornada, né? Do fim da jornada 6x1, eu acho que é muito interessante. Porque quando a gente pensa em tempo, não é simplesmente trabalhar menos. Você trabalha menos para mais pessoas trabalharem. Então, também é uma forma de você pensar no trabalho para todos, ou para uma boa parte, ou a maior parte das pessoas. Consequentemente, quando a gente trabalha menos, eu acho que pode dedicar tempo para outras coisas da vida. Para outras dimensões da vida. Isso também é muito importante. Aí, de novo, sobretudo do ponto de vista de gênero. Porque, historicamente, nós trabalhamos mais, né? Sobretudo quando a gente contabiliza aí o trabalho doméstico não remunerado. Então, ainda que seja para você fazer outras coisas ou até mesmo ter tranquilidade. Para você, ou mesmo que você queira dedicar, por exemplo, aos seus filhos. Mas não no sentido de dedicar aos filhos única e exclusivamente como uma coisa de um trabalho a mais. Mas eu digo mesmo da convivência, né? Hoje em dia você vê que as famílias, os trabalhadores, na verdade, convivem pouco, porque além das jornadas exaustivas, extenuantes, a gente tem a mobilidade péssima. Então, as pessoas passam muito tempo nos transportes, no trabalho e o tempo mesmo para a vida. Né? Eu falo família, falo filho, mas quem é mãe de pet, quem é pai de pet, quem não quer fazer nada, quem quer estudar, quem quer fazer outra coisa. E eu acho que é extremamente importante isso. Eu acho que, mesmo sabendo que no final do século XIX muitos morreram, lutaram pela redução da jornada de trabalho. Aqui eu estou lembrando, quando eu estava na CUT Nacional, um cartaz do final do movimento sindical francês, e era um cartaz de campanha pela jornada de 8 horas, que era de um lado do cartaz, era um homem chegando em casa, extenuado, das 12 horas, 13 horas, a casa toda arrebentada, as crianças vinham correndo, ele não suportava. Era uma imagem de que não tinha. Do outro lado do cartaz era ele com a jornada de 8 horas. A dignidade, o afeto, ele abraçando as crianças. E havia riso, havia ânimo, vida. Né? Exatamente. A saúde. O bem-estar. Bem-estar. Né? E ele chegava, no outro lado, ele estava alcoolizado, ele estava maltratado, a pobreza acentuada, né? Porque você trabalha por 2, claro, né?
Claro. Então, eu acho que é uma das coisas mais sérias, importantes que a gente está vivendo contemporaneamente. Inclusive, eu falei do ponto de vista dos trabalhadores, mas do ponto de vista climático. Porque esse tanto de tempo, todo mundo ao mesmo tempo, não que se reduzir a jornada outras pessoas não vão trabalhar, mas essa questão do tanto de deslocamento, e aí você tem hoje outras formas de trabalhar, você tem o trabalho não presencial, que também tem questões problemáticas, mas que eu acho que é uma possibilidade, sobretudo do ponto de vista, quando a gente pensa da própria mobilidade, como eu disse, né? Então, quando você reduz a jornada, eu acho que você tem... E quando você reduz a jornada e essas pessoas, elas não estão todas ao mesmo tempo, né? Tem muitas coisas aí que são importantes. Tem ganhos. Sim, se a gente for pensar, até mesmo do ponto de vista do gasto com saúde pública. Né? O tanto que a gente tem, a própria questão mesmo de afastamentos, de pessoas que ficam incapacitadas permanentemente para o trabalho por conta do corpo que não suporta mesmo uma carga gigantesca de trabalho. Então, eu, como os jovens dizem, só vejo vantagens. Entendo perfeitamente, gente, vocês viram, é uma pessoa especial, séria, e é aquela que o trabalho cumpre uma função social edificante da humanidade, né? E o bom é que, mesmo sendo extenuante, bela, tecnicamente exigente, cuidadoso, e cujo escopo cada vez é maior para dar conta, porque vai de trabalho. E se pensava que era só mercado de trabalho, não, hoje é saúde no trabalho, é jornada de trabalho. Literalmente o mundo do trabalho. O mundo do trabalho. Então, é um mundo do trabalho e de uma pessoa, como eu disse, cujo trabalho repercute socialmente, é emancipador dessa mulher. Eu gosto muito do que o meu trabalho me proporciona como ser humano, né? A gente, tem momentos que a gente fica muito chateada, muito indignada com diversas coisas do próprio trabalho, mas eu acho que, no geral, eu contabilizo mais ganhos do que perdas. Você tem um lugar no mundo. Acho que o trabalho, não só o trabalho, mas o trabalho é uma das coisas da minha vida que me dá esse lugar, eu acho. Vejo vocês no nosso próximo episódio.